Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro nesse desafio Como Vencer o Medo. E nesse quarto encontro, hoje nós vamos continuar falando sobre as raízes desses problemas. O que acontece dentro de nós, as situações, os medos, os bloqueios, porque agora nós já não estamos mais falando sobre o medo natural. Agora nós começamos a falar sobre os medos emocionais, esses medos que nos bloqueiam, nos impedem de realizar sonhos. E como nós estamos sempre falando desde o primeiro encontro, quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Quando nós temos esse medo, ele nos impede de tomar decisões e nós começamos então a dar desculpas, arranjar motivos para dizer eu não quero fazer isso, mas na raiz do problema é somente o medo. E hoje nós vamos falar sobre mais um medo que nos bloqueia. O medo que nós vamos falar hoje é sobre o medo da desorganização. Não é somente uma desorganização na casa, no ambiente onde nós estamos, mas é uma desorganização na nossa mente que impede a gente de tomar uma decisão. É um caos na nossa mente que vai aumentando uma situação que não existe. Por exemplo, ela reflete no ambiente aonde nós estamos. Então você olhar como está o seu ambiente, está sujo, está limpo, está arrumado, está desorganizado, tem bagunça demais escondidas dentro do guarda-roupa, tem coisas sem lavar, tem coisas quebradas, coisas deixadas de ser renovadas dentro de casa. Então esse medo é uma das coisas que vai paralisando a nossa vida. Dentro deste medo que vai paralisando, ele causa em nós ansiedades e ao mesmo tempo crises emocionais, porque nós olhamos para tudo aquilo e falamos assim, isso não tem solução. O primeiro passo dentro destas crises emocionais, da desordem, é pedir para Deus, meu Deus, alinha a minha mente, ordena os meus pensamentos, ordena a minha mente, para poder acalmar a ansiedade que está dentro de nós e poder também lidar com todas as frustrações que estão ao nosso redor. Então, entender essa desorganização, que ela está disfarçada de medo, de maneira com que a gente não queira colocar as coisas em ordem, de maneira com que a gente não queira colocar a nossa própria vida em ordem, com medo de cobrança, com medo de represárias, com medo de alguém falar, julgar aquilo que nós estamos fazendo, porque são tudo raízes que foram colocadas lá na nossa infância, quando ainda éramos criança, e a gente tem que eliminar isso, primeiramente, em tudo aquilo que está na nossa mente. Então você se perguntar, por que eu não quero organizar esse ambiente? Por que eu não quero organizar as coisas? Porque eu não quero jogar fora, porque eu tenho esse apego a coisas quebradas, estragadas, que não usam mais, e eu continuo ali, montando aquela desorganização, aquela bagunça, que se eu tirar metade daquilo, não vai fazer falta. Mas a gente tem um apego por problemas emocionais da nossa infância, dos nossos pais. Então esse desapego leva a gente a querer ficar assim, não, eu não posso desfazer porque isso aqui é importante para mim, mas está quebrado, está estragado, está sujo. Eu não posso desapegar porque eu vou usar, mas não serve mais, não tem mais utilização, não está rasgado. Então a gente olhar para dentro de nós mesmos e entender por que eu estou apegado a isso que já não tem mais a utilização. Qual é a emoção que isso causa dentro de nós? O que é importante, para a gente desapegar dessas coisas é olhar, tá quebrado? Então eu vou tirar. Não quero que fique nada quebrado, porque as coisas quebradas também chamam a desorganização. Está fora de lugar, não tem aonde eu guardar, não tem aonde eu colocar, porque todas essas coisas devem ter o seu lugar. Se está tendo uma multiplicação da mesma coisa, se está aumentando o volume, por exemplo, de roupas, de peças, de talheres, de copos, de prato, você não vai utilizar, ele não vai ter lugar para poder ser guardado. Então é importante que eu desfaça também desse apego. Primeiro, quebrado. Segundo, não tem lugar. E o terceiro passo que nós precisamos de tomar é dizer para nós mesmos, eu preciso disso.
Então que a gente organize a nossa casa para ficar nesse ambiente mais organizado. Nada quebrado, nada fora do lugar, para a gente poder criar um ambiente mais saudável, a nossa vida ser melhor organizada. Quando a gente começa a organizar todas as coisas ao nosso redor, a gente ganha até 10 anos de juventude, de vida, porque o ambiente fica melhor, a nossa mente fica melhor e nós temos muito mais habilidade para lidar nesse ambiente. O segundo ponto é a omissão. E como este ponto tem nos paralisado. Porque nós não queremos, às vezes, fazer parte de uma mudança, mobilizar alguma coisa, tirar algo de um lugar para o outro. Então a gente começa a se tornar omisso diante de uma situação para dizer assim, não conte comigo, não fale comigo, não vou dar minha opinião, não quero me envolver com essa situação, não quero que coloque meu nome nisso. Então esse ato de omissão, ele é justamente isso, eu quero preservar aquilo que eu sou e eu não tô nem aí com ninguém. E na verdade, não é que a gente não está nem aí, a gente até quer dar a nossa opinião e a gente tem a opinião. O problema é que nós não queremos enfrentar um debate. O problema é que nós não queremos discutir diante da situação. E o trauma que vem carregado dessa emoção de omissão é lá na infância, que alguém falava assim pra gente, não fala nada, fica quieto, tu não responde, não se mexa. E às vezes a gente recebia toda essa represária de expressar qualquer coisa que a gente aprendeu a silenciar, a não fazer mais parte de dar opinião, vivendo essa vida cheia de omissões, mas que veio de um trauma lá na nossa infância. E a gente observa que tudo aquilo que é essencial, às vezes da gente fazer parte, às vezes da gente tomar uma ação, a gente conviver naquele ambiente, a gente começa então a se afastar. Tudo aquilo que é cobrado de nós, é uma opinião ou para a gente fazer algo, a gente se afasta porque não quer. Então, aos poucos, a gente vai se afastando daquela situação ou do ambiente em que estamos vivendo. Qual é a melhor ação? Voltar a confiar nas pessoas, poder dar sua opinião sem medo, sem preocupação e saber falar. Porque às vezes o fato de terem brigado muito é o fato de como você tem falado aquilo que é uma verdade que precisa ser anunciada. O nosso terceiro ponto que hoje nós vamos falar dentro deste sentimento que nos bloqueia é a negatividade. Você já conviveu com pessoas que elas ficam assim, se escondendo por causa do medo, ou então são pessoas muito pessimistas, são pessoas negativas, que nada fala para carregar, sempre vai criticando, apontando, mostrando que os outros têm mais erros, como se a pessoa não fosse também de vidro, né? Não tivesse um telhado de vidro, mas ela fica aquela pessoa sempre negativa, nunca tem nada de bom que ela fala, sempre vai vir acompanhada de traumas do passado. Por exemplo, eu nunca pude ter nada na minha vida, então ele acha que ninguém pode ter. Eu sempre fui doente na minha vida, então ele observa se os outros também estão doentes e vão apontando doenças que às vezes até não existem. Eu nunca pude comprar objetos novos, né? Por exemplo, ter um carro novo, uma bicicleta nova, uma moto nova, então aí a pessoa faz com que ninguém ao seu redor também tenha, e se tem já começa a falar de maneira negativa, destrutiva. Então, como ela nunca recebeu algo bom, então ela começa a transmitir também essas coisas ruins, essas coisas negativas que ela recebeu no mundo dela. Por quê? Ela foi bloqueada de ter progresso, de ter realizações, de ter sonhos, e aí então ela começa a destruir os sonhos dos outros também. O que é bom para essa pessoa? Procurar terapia, para poder curar esses traumas negativos, esses traumas de não merecimento, né, na própria vida, de maneira com que ela venha restaurar novamente os sonhos, a esperança, os desejos que ela tem para conquistar os objetos ou outras coisas que ela tem vontade e que foi bloqueada lá no trauma de criança. E aos poucos, o que acontece? Essa pessoa ela vai se sentindo novamente segura para poder confiar, para poder conviver no meio das outras pessoas,
sem tanta crítica, sem tanta negatividade. E o nosso quarto ponto hoje, ele vem acompanhado, né, dessa negatividade, ele vem acompanhado da murmuração. Então é uma pessoa que está sempre murmurando, sempre achando ruim, ao mesmo tempo ela nunca vê sonhos para ser realizado, ela acha que tudo é impossível, tudo não vai acontecer. Por exemplo, ela está caminhando e aí então ela já fala assim, então vou parar de andar aqui porque eu já estou ficando cansada, eu não quero mais continuar isso daqui porque é isso aqui. Ou então ela fala assim, para que eu vou andar? Porque andar faz mal, andar não faz bem. Percebe? Parece que tudo para ela é ruim. O tempo tá chovendo. Ai, por que a chuva tá caindo? Ai, o tempo tá sol. Ai, não sei por que tanto sol. Ai, parece que o mundo tá acabando. Você tem essa pessoa ao seu redor que tudo murmura, tudo reclama, tudo tá ruim para ela, nada está bom. São pessoas que passaram por traumas, por não conseguir conquistar. Ou então, ao seu redor foram muitos sofrimentos, muitas dores, muitas perdas. E por causa disso, ela não acredita em coisas boas. Antes das coisas acontecerem, ela já coloca um problema, um obstáculo, uma murmuração, uma reclamação. São pessoas que não chegam em lugar nenhum. E ao mesmo tempo são pessoas que sempre querem ter razão. Parece que elas são as donas da verdade. Então, por exemplo, se ela acha que vai falar assim, então não vamos mais para lugar nenhum não, porque vai chover, e como vai chover, então ninguém vai, não vamos fazer. Se vai para algum outro lugar, não vamos para aquele lugar não, porque vai que acontece um acidente, vai que acontece, porque tem muita gente morrendo, tem muito... Você tem essa pessoa ao seu redor, são pessoas que também precisam muito de terapia, para curar esses traumas todos negativos, porque como ela não teve felicidade, conquistas, não teve vitórias na própria vida, então quando ela vê situações assim que vai exigir dela acreditar uma fé, ela resolve ser negativo. Nós percebemos que às vezes até na igreja, né, existe pessoas assim, falam assim, isso aqui é culpa do diabo, isso aqui é culpa do demônio, isso aqui tá ruim porque parece que só o demônio que faz coisas erradas. Não, as pessoas também erram e precisam se arrepender, se converter. Então é necessário a gente fazer essa autoavaliação para mudar a nossa... O maior dilema dessas pessoas é a ingratidão, porque tudo elas encontram motivo para murmurar, para reclamar, e o medo maior delas é o quê? De serem julgadas. Então elas julgam, apontam o dedo, mostra as coisas antes mesmo que as pessoas possam falar até contra elas mesmas. Qual é a ação? Primeiramente, parar de murmurar. Precisa buscar uma renovação das emoções, a renovação dos pensamentos e aprender também a ser grato. Dizer obrigado Deus pelo sol, obrigado Deus pela chuva, obrigado Deus pela viagem, obrigado Deus pelas conquistas. Mudar essa forma de expressar, essa forma de falar, que é a gratidão, vai ajudar com que a pessoa possa conviver melhor com as outras pessoas. E eu sei que dentro do coração dela vai ter uma grande dificuldade, porque ela é cheia de amargura, cheia de coisas difíceis. Então não julgar as outras pessoas, para ela vai ser um obstáculo muito grande. E ultrapassar esse obstáculo é dizer, chega de desculpa. Chega de ficar falando dos outros, chega de ficar murmurando, chega de ficar reclamando, chega de... Aí ela vai buscar dentro dela, primeiramente, o silêncio interior, que através desse silêncio ela vai conseguir conectar com as suas emoções para poder se libertar das barreiras, dos medos que estão dentro dela. E ao mesmo tempo buscar para ler livros de autoajuda, livros da Bíblia, livros que vão ajudar ela a ter fé. Então tudo isso vai transformando o que está dentro dela. A própria palavra de Deus fala, se os seus olhos estão em trevas, quão espessa são a escuridão que está dentro. Então, se os nossos olhos só estão conseguindo expressar esse tipo de palavras, é necessário que a gente então mude aquilo que está dentro de nós, a começar ali dentro. Por isso é importante a terapia, para que a pessoa possa vir tirando todos esses entulhos emocionais negativos que está dentro da pessoa, para poder conseguir encontrar novamente alegria para viver.
E até aqui nós falamos sobre esses medos que nos bloqueiam, essas raízes, mas temos mais medo que vamos falar no nosso próximos vídeos. Se você está gostando de tudo que você tem ouvido, compartilha com outras pessoas para que possam aprender a sair dessas correntes do medo e viver também uma nova história. Quanto mais nós temos clareza sobre o medo, por que ele veio, da onde ele veio, qual é as fachadas do medo que nós carregamos, então nós começamos na luz tirar toda essa trevas do medo que impede-nos de ir mais além. Tudo aquilo que é paralisia dentro de nós, nós conseguimos ver e enxergando nós começamos então a mudar a nossa história. Porque quando eu percebo que murmurar é uma raiz do medo, ter palavras negativas, ser aquela pessoa muito opositora, é também uma raiz do medo. Quando eu sou omisso diante das situações, com ações ou com palavras, é também uma raiz do medo. Quando tudo está desorganizado ao meu redor e a minha mente também entra em causa, é uma raiz do medo. Então entender que tudo isso pode ser mudado através da terapia para que você possa viver uma nova história e um novo capítulo, não mais paralisado nas suas emoções. Se está fazendo sentido para você, compartilhe para que outras pessoas possam entender os medos que bloqueiam a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Um super beijo. Tchau, tchau.